A coronel Sarah Martinez estava de pé no púlpito, seu uniforme impecável apesar do calor sufocante do auditório da Academia Militar. Atrás dela, fileiras de cadetes ansiosos sussurravam entre si, suas vozes carregando uma mistura de curiosidade e ceticismo. Aos 38 anos, ela era uma das oficiais mais jovens a ser considerada para a promoção a general, mas seu gênero a tornava alvo de dúvidas em vez de admiração. As cicatrizes em sua bochecha esquerda contavam uma história que poucos na sala compreendiam. 3 linhas irregulares iam de sua têmpora até o maxilar, uma lembrança permanente do dispositivo explosivo improvisado que quase havia lhe tirado a vida no Afeganistão 5 anos antes. Enquanto seus colegas homens exibiam suas marcas de batalha como insígnias de honra, as cicatrizes de Sarah pareciam convidar a sussurros sobre sua capacidade em vez de respeito por seu sacrifício. O tenente-general Thompson a apresentou com palavras medidas. Seu tom era profissional, mas faltava o calor que ele normalmente reservava para seus protegidos favoritos. Sarah havia notado esse padrão ao longo de sua carreira. As exclusões sutis, os olhares de questionamento, o modo como as conversas paravam quando ela entrava em uma sala. Ela havia aprendido a navegar por essas águas com determinação silenciosa, deixando suas ações falarem mais alto que as dúvidas que a cercavam. Ao começar sua palestra sobre táticas de guerra moderna, Sarah pôde ver alguns cadetes revirando os olhos, outros checando seus relógios. Alguns no fundo riam abertamente, provavelmente fazendo piadas sobre a general marcada que tentava lhes ensinar sobre combate. Ela já havia ouvido comentários semelhantes inúmeras vezes, cada um como uma pequena faca que ela aprenderá a desviar com indiferença ensaiada. A apresentação abordou suas experiências liderando uma unidade mista por alguns dos territórios mais perigosos do Oriente Médio. Ela falou sobre estratégia, sobre a importância de compreender os costumes locais, sobre tomar decisões em frações de segundo que poderiam salvar vidas ou encerrá-las. Sua voz permaneceu firme e profissional, mesmo ao notar que vários cadetes já haviam parado de prestar atenção. Um cadete particularmente ousado, um jovem chamado Richards, levantou a mão perto do fim de sua fala. "Senhora, com todo o respeito", disse ele, em um tom carregado de condescendência mal disfarçada. "A senhora não acha que alguém que foi explodido talvez não seja a melhor pessoa para nos ensinar a evitar o perigo?" A sala ficou em silêncio, e Sarah sentiu todos os olhares se voltarem para suas cicatrizes. Por um momento, o tempo pareceu suspenso. Sarah já havia enfrentado esse tipo de desafio antes, mas nunca tão publicamente, nunca diante de tantas mentes jovens que ela tentava moldar. Ela poderia ter respondido com raiva, poderia ter usado sua patente para silenciar o cadete desrespeitoso, mas escolheu um caminho diferente. "Essa é uma pergunta interessante, cadete Richards", respondeu, sua voz carregando uma autoridade sutil que comandava a tensão. Aqueles que nunca enfrentaram um perigo real muitas vezes acreditam que o compreendem melhor. Aqueles que sobreviveram sabem que compreender o perigo e respeitá-lo são duas coisas muito diferentes. A sala permaneceu quieta, mas Sarah percebeu uma mudança na atmosfera. Alguns cadetes agora se inclinavam para a frente, genuinamente interessados no que ela poderia dizer em seguida. Outros pareciam desconfortáveis, talvez reconhecendo a natureza inapropriada da pergunta de Richards. Sarah continuou sua resposta, entrelaçando detalhes sobre o dia em que recebeu suas cicatrizes, não como vítima, mas como líder que fizera a difícil escolha de investigar pessoalmente uma área suspeita em vez de enviar seus soldados a um risco potencial. Ela descreveu o momento da explosão, a forma como manteve o comando mesmo sangrando, como organizou a evacuação de seus companheiros feridos antes de permitir que os médicos tratassem seus próprios ferimentos. Enquanto falava, o ridículo na sala começou a se transformar em outra coisa. Ainda não era exatamente respeito, mas uma crescente consciência de que estavam diante de alguém que conquistara sua posição por muito mais do que correção política ou preenchimento de cotas. Sarah Martinez era uma soldado que havia sangrado por seu país e continuava servindo apesar das marcas permanentes desse serviço. A palestra terminou com aplausos polidos, embora Sarah soubesse que as opiniões na sala permaneciam divididas. Alguns cadetes se aproximaram depois com perguntas genuínas sobre suas experiências, enquanto outros saíram rapidamente, ainda incertos sobre o que haviam testemunhado.
O tenente-general Thompson apertou sua mão com um calor um pouco maior do que antes, mas sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra. Caminhando de volta para seus aposentos naquela noite, Sarah refletiu sobre os acontecimentos do dia. O caminho para o respeito nunca era fácil para alguém como ela. Uma mulher em um campo dominado por homens, marcada pela batalha, lutando contra preconceitos a cada passo. Mas ela havia aprendido há muito tempo que o respeito não podia ser exigido. Precisava ser conquistado, uma interação de cada vez, um desafio de cada vez. Suas cicatrizes refletiam a luz dos corredores enquanto ela passava, lançando sombras que dançavam em seu rosto. Essas marcas que outros viam como sinais de fracasso ou fraqueza eram para ela lembretes de sua força, de sua sobrevivência, de sua disposição em se colocar em perigo pelo bem dos outros. O dia seguinte traria novos desafios, novas oportunidades para provar a si mesma, novas chances de transformar o ridículo em respeito por meio do poder silencioso de suas ações e dos volumes que sua experiência podia falar. A cerimônia de promoção estava marcada para o mês seguinte, mas Sarah Martinez se viu diante de uma crise inesperada que colocaria à prova tudo pelo que havia trabalhado. Relatórios de inteligência indicavam uma situação de reféns em desenvolvimento em um posto remoto próximo à fronteira com o Paquistão, onde uma pequena unidade de soldados americanos havia sido capturada por insurgentes durante uma patrulha de rotina. O alto comando do Pentágono reuniu-se na sala de situação, seus rostos sombrios enquanto imagens de satélite mostravam o complexo onde os reféns eram mantidos. O general Patterson, o oficial comandante que supervisionava as operações na região, olhou ao redor da sala para seu estado-maior. Seus olhos se demoraram em Sarah, e ela quase pôde ver as engrenagens girando em sua mente. Precisamos de alguém que entenda o terreno, os costumes locais e que possa pensar além das táticas convencionais, disse Patterson lentamente. Coronel Martinez, a senhora já operou nessa região específica antes. Qual é a sua avaliação? Sarah estudou cuidadosamente as imagens de satélite, observando o layout do complexo, a geografia ao redor e os pontos de acesso limitados. Sua mente corria através das possibilidades, apoiando-se em sua vasta experiência em situações semelhantes. Estava dolorosamente consciente de que todos os oficiais na sala a observavam, alguns esperando que tivesse sucesso, outros talvez secretamente esperando que falhasse. A abordagem convencional seria um ataque direto. Senhor, começou, sua voz firme e confiante, mas o terreno favorece os defensores, e os reféns estão em um edifício central com rotas de fuga limitadas. Qualquer ataque frontal provavelmente resultaria em baixas significativas de ambos os lados. Ela fez uma pausa, apontando para áreas específicas no mapa. No entanto, existe um antigo sistema de irrigação que passa sob o complexo. A inteligência local sugere que foi abandonado há anos, mas os túneis ainda podem ser transitáveis. Uma pequena equipe de infiltração poderia potencialmente acessar o complexo por baixo enquanto uma força de distração chamava a atenção para o perímetro. O coronel Henderson, um oficial veterano que nunca escondeu seu ceticismo sobre mulheres em funções de combate, inclinou-se para frente e disse, isso parece extremamente arriscado, Martinez. Você está falando em enviar pessoas para sistemas de túneis desconhecidos que podem desmoronar a qualquer momento. Sarah sustentou seu olhar diretamente, seu rosto marcado por cicatrizes não mostrando nenhum traço de dúvida, e respondeu, todas as operações militares envolvem risco, senhor. A questão é se escolhemos riscos calculados que oferecem a melhor chance de sucesso ou se optamos por abordagens convencionais que os insurgentes esperam e para as quais se preparam. O general Patterson estudou os mapas mais de perto, fazendo perguntas detalhadas sobre o sistema de túneis, o tempo da operação e a coordenação necessária entre a equipe de infiltração e a força de distração. Sarah respondeu a cada pergunta com precisão, baseando-se em seu conhecimento íntimo da região e em sua experiência com táticas de guerra não convencionais. O debate continuou por horas, com vários oficiais propondo alternativas e levantando preocupações. Alguns temiam as repercussões políticas se a missão falhasse. Outros questionavam se a inteligência sobre o sistema de túneis era confiável. Durante tudo isso, Sarah permaneceu calma e focada, respondendo a cada preocupação de forma metódica e conquistando apoio para sua abordagem proposta. Finalmente, o general Patterson tomou sua decisão,
Coronel Martinez, você liderará a equipe de infiltração. Daremos a você 48 horas para se preparar e selecionar seu pessoal. A sala ficou em silêncio à medida que o peso daquela designação se fazia sentir. Sarah lideraria uma das operações de resgate mais perigosas da memória recente, e o sucesso ou fracasso dependeria inteiramente de seus ombros. Quando a reunião se dispersou, Sarah notou a mistura de expressões ao seu redor. Alguns oficiais pareciam genuinamente solidários, reconhecendo a lógica de seu plano e suas qualificações para executá-lo. Outros pareciam preocupados, fosse por sua segurança ou pelas possíveis consequências caso algo desse errado. Alguns poucos, incluindo o Coronel Henderson, pareciam quase resignados, como se esperassem que essa missão finalmente provasse seu ponto de vista sobre mulheres em funções de liderança no combate. De volta ao seu escritório, Sarah iniciou o processo meticuloso de planejamento da missão. Ela revisou relatórios de inteligência, estudou plantas de complexos semelhantes e analisou padrões climáticos que poderiam afetar a operação. Sua tela de computador exibia dezenas de arquivos contendo informações sobre possíveis membros da equipe, requisitos de equipamento e planos de contingência. O peso da responsabilidade era imenso, mas Sarah havia aprendido a canalizar a pressão em foco. Ela pensou nos soldados capturados, imaginando suas famílias à espera de notícias e seus companheiros de unidade se sentindo impotentes e frustrados. Esses pensamentos a impulsionaram a trabalhar durante toda a noite, refinando cada detalhe da operação até estar confiante em sua viabilidade. Seu assistente, o Tenente Torres, trouxe café e atualizações ao longo da noite e disse com cuidado: "Senhora, houve alguns comentários entre os oficiais júniores. Alguns estão dizendo que esta designação está sendo usada para prepará-la para o fracasso antes da cerimônia de promoção." Sarah levantou os olhos dos documentos de planejamento, seu rosto marcado e iluminado pelo brilho da tela, e perguntou: "O que você acha, tenente?" Torres hesitou, mas falou com convicção: "Eu acho que estão lhe dando essa missão porque a senhora é a melhor pessoa para o trabalho. E acho que a senhora vai provar isso a todos que duvidam." Sarah sorriu, o primeiro sorriso genuíno que conseguirá o dia todo, e respondeu: "Então é melhor garantirmos que estaremos prontos para provar." Na manhã seguinte, uma onda de atividade tomou conta enquanto Sarah reunia sua equipe e começava os preparativos intensivos. A notícia da missão havia se espalhado por toda a base e ela podia sentir o peso das expectativas e do ceticismo. Seguindo cada um de seus passos, alguns soldados se voluntariaram com entusiasmo para servir sob seu comando, enquanto outros pareciam hesitantes, inseguros se queriam arriscar suas carreiras em sua liderança ainda não comprovada em uma situação de alto risco. Mas Sarah havia aprendido há muito tempo que respeito era conquistado por ações, não por palavras, e aquela missão seria sua oportunidade de demonstrar que as cicatrizes em seu rosto não eram marcas de fracasso, mas evidências de sua disposição de se sacrificar pelos outros. O olhar sereno que havia suportado tanto ridículo em breve falaria volumes sobre seu verdadeiro caráter. O ponto de inserção estava localizado a 3 quilômetros do complexo-alvo, escondido entre afloramentos rochosos que forneciam cobertura natural contra a vigilância. Sarah Martinez agachou-se ao lado de sua equipe de 5 pessoas, seus rostos pintados com camuflagem e seus equipamentos preparados para movimento silencioso. O peso do colete tático lhe era familiar contra o peito, mas a responsabilidade de liderar aquela missão em particular adicionava um tipo diferente de pressão. O sargento Davis, seu especialista em comunicações, sussurrou em seu rádio confirmando que a equipe de distração estava em posição. O cabo Williams, especialista em explosivos da equipe, revisou cuidadosamente as pequenas cargas que usariam para abrir a entrada do túnel. Os outros membros, soldados que Martinez havia escolhido especificamente por já terem trabalhado com ela antes e confiarem em seu julgamento, realizaram as verificações finais do equipamento com eficiência treinada. A entrada do túnel estava exatamente onde a inteligência havia indicado, escondida sob uma grade de drenagem coberta de vegetação que não era movida havia anos. Sarah passou os dedos pelo lado marcado de seu rosto, um hábito inconsciente que havia desenvolvido ao se concentrar. A grade metálica se moveu com surpreendente facilidade, revelando uma passagem escura que desaparecia sob a terra. "Lembrem-se", sussurrou Sarah para sua equipe, "mantemos silêncio de rádio até chegarmos ao complexo. Apenas sinais manuais."
Se encontrarmos qualquer problema estrutural, abortamos e encontramos outra entrada. Ela olhou cada membro da equipe nos olhos, vendo uma mistura de determinação e nervosismo que reconhecia de suas próprias missões iniciais. O túnel era mais estreito do que as imagens de satélite sugeriam, forçando a equipe a se mover em fila única por seções mal largas o suficiente para seus ombros. Sarah liderava o caminho usando uma pequena luz infravermelha para navegar pelo antigo canal de água. O ar era pesado e úmido, impregnado pelo odor de décadas de umidade e decomposição. 20 minutos após o início da jornada subterrânea, encontraram o primeiro obstáculo. Uma seção do túnel havia desmoronado parcialmente, restando apenas uma pequena abertura perto do teto que exigiria que rastejassem de barriga para baixo. Sarah examinou cuidadosamente os destroços, testando sua estabilidade antes de tomar a decisão de prosseguir. Ao espremer-se pela estreita fenda, seu colete tático ficou preso em um pedaço de concreto quebrado. Por um momento, ela ficou imóvel, incapaz de avançar ou recuar. Atrás dela, ela sentiu a tensão de sua equipe, sabendo que qualquer atraso aumentava o risco de serem descobertos. Com movimentos cuidadosos e controlados, conseguiu se soltar e seguir em frente. O túnel começou a inclinar-se para cima à medida que se aproximavam do complexo e Sarah podia ouvir sons tênues vindos de cima, vozes falando em dialeto local, o barulho de equipamentos e risadas ocasionais dos guardas. De acordo com a inteligência deles, os reféns estavam sendo mantidos em uma sala do porão diretamente acima da posição atual. Sarah levantou a mão, sinalizando para a equipe parar. Ela retirou um pequeno periscópio e o inseriu por uma abertura de drenagem, obtendo sua primeira confirmação visual do interior do complexo. O nível do porão estava mal iluminado, com 2 guardas visíveis próximos ao que parecia ser uma porta reforçada. Ela não viu sinais dos reféns americanos, mas a estrutura pesada da porta sugeria que poderia ser a sala de detenção. O plano exigia tempo preciso. Sarah olhou para o relógio. Eles tinham 30 minutos antes que o ataque de distração começasse, atraindo a atenção dos insurgentes para o perímetro do complexo. Durante essa janela, sua equipe precisaria neutralizar os guardas, arrombar a sala, garantir os reféns e guiá-los de volta pelo sistema de túneis até a segurança. Ela sinalizou para o cabo Williams, que começou a preparar a pequena carga explosiva que abriria a grade acima deles. A carga fora projetada para ser forte o suficiente apenas para criar uma abertura sem causar danos estruturais que pudessem prendê-los no subsolo. Sarah se posicionou diretamente sob a abertura, pronta para ser a primeira a entrar no complexo. A explosão foi abafada, mas eficaz, criando um buraco grande o bastante para que uma pessoa passasse. Sarah se içou para dentro do porão, arma pronta, varrendo o ambiente em busca de ameaças imediatas. Os 2 guardas observados ficaram momentaneamente atordoados pela entrada inesperada, dando à equipe segundos cruciais para assumir o controle da área. Forças americanas, Sarah gritou claramente, identificando-se para quaisquer reféns que pudessem estar ouvindo. Fiquem abaixados e em silêncio. A resposta veio imediatamente, gritos abafados atrás da porta reforçada, vozes falando em inglês com sotaque americano. Sarah sentiu um alívio intenso, sabendo que tinham encontrado o alvo, mas a parte difícil da missão estava apenas começando. Williams trabalhou rápido para arrombar a porta enquanto o restante da equipe estabelecia um perímetro defensivo. Sarah ouvia a atividade aumentando nos andares acima à medida que o ataque de distração começava conforme o previsto. Tiros irromperam do lado de fora e passos pesados ecoaram no teto quando os insurgentes correram para responder ao suposto ataque no perímetro. A porta cedeu com um estalo seco, revelando uma pequena sala contendo 4 soldados americanos em vários estados de exaustão e ferimentos. O coração de Sarah se apertou ao ver sua condição. Todos mostravam sinais de maus tratos e 2 pareciam ter ferimentos graves que complicariam a extração. Sou a Coronel Martinez, do Exército dos Estados Unidos, ela anunciou, ajoelhando-se ao lado do soldado mais ferido. Nós vamos tirar vocês daqui. O soldado a olhou com dificuldade, fixando os olhos em seu rosto marcado e na determinação em sua expressão. Senhora, ele sussurrou, disseram que ninguém viria nos buscar. Bem, eles estavam errados, Sarah respondeu firmemente, ajudando-o a se levantar. Você consegue andar. A extração se mostrou mais desafiadora do que o esperado.
Um dos reféns tinha a perna gravemente fraturada e precisou de uma tala improvisada, enquanto o outro sofria de uma provável concussão grave. Sarah tomou a difícil decisão de modificar a estratégia de saída, enviando 2 membros da equipe à frente com os reféns menos feridos enquanto ela permanecia para cuidar dos mais debilitados. Quando se preparavam para entrar no sistema de túneis, explosões e tiros continuavam a ecoar acima deles. O ataque de distração funcionava perfeitamente, mantendo os insurgentes focados nas ameaças externas enquanto a equipe de Sarah evacuava os reféns pela rota subterrânea. O retorno pelos túneis foi dolorosamente lento. Com reféns feridos necessitando de assistência constante, Sarah se viu carregando um dos soldados por longos trechos, sua própria força posta à prova pelas exigências físicas da operação. As cicatrizes em seu rosto não significavam nada naquele momento. Apenas a missão importava, apenas levar aqueles soldados de volta em segurança. Quando finalmente emergiram do sistema de túneis no ponto de inserção, Sarah permitiu-se um instante de satisfação silenciosa. A missão havia sido bem-sucedida. Os reféns estavam a salvo e sua equipe tinha atuado impecavelmente sob pressão. Mas ela sabia que o verdadeiro teste viria quando retornassem à base, quando as implicações completas daquela operação bem-sucedida começassem a se registrar entre aqueles que duvidavam de suas capacidades. O helicóptero de evacuação médica pousou na base avançada exatamente quando o sol nascia sobre as montanhas. Sarah Martinez estava de pé ao lado da pista, uniforme empoeirado e rasgado pelo túnel, observando enquanto os médicos corriam para atender os resgatados. O sucesso da missão se espalhara rapidamente pela rede de comunicações da base, e Sarah via grupos de soldados reunindo-se para testemunhar o retorno de seus companheiros. O general Patterson aproximou-se quando as hélices começaram a desacelerar. Sua expressão era indecifrável, a típica máscara militar que nada revelava sobre o que pensava a respeito do resultado. Sarah se pôs em posição de sentido, preparada para qualquer avaliação. Coronel Martinez, disse Patterson, sua voz firme apesar do ruído ambiente. Quero um relatório completo em 30 minutos. O Pentágono está muito interessado nos detalhes desta operação. Sarah assentiu com firmeza. Sim, senhor. A missão foi executada conforme o plano, com pequenas modificações necessárias pelas condições médicas dos reféns. Patterson a estudou por um instante, observando sua aparência desgastada e a determinação ainda brilhando em seus olhos apesar da exaustão. Os relatórios preliminares sugerem que esta foi uma operação exemplar, coronel. Trabalho muito impressionante. Quando Patterson se afastou, Sarah notou o coronel Henderson por perto, sua expressão complexa e conflituosa. Ao longo da carreira dela, Henderson foi um dos críticos mais severos, questionando sua prontidão de combate e capacidade de liderança em todas as oportunidades. Agora ele se aproximava com o que parecia ser respeito genuíno, embora Sarah percebesse a luta interna em seu rosto. Martinez, Henderson disse, estendendo a mão. Aquilo foi um raciocínio tático excepcional lá embaixo. Talvez eu não tenha concordado com seus métodos no início, mas os resultados falam por si. Sarah apertou a mão dele, reconhecendo o peso daquele gesto vindo de alguém que se opusera à sua ascensão por anos. Obrigada, senhor. A equipe atuou admiravelmente sob condições difíceis. A sessão de debriefing foi intensa, com oficiais seniores dissecando cada aspecto da operação em busca de lições aprendidas e inovações táticas. Sarah os conduziu pelo seu processo de decisão, explicando como adaptar o plano original diante dos obstáculos inesperados e das mudanças de situação. Sua confiança era evidente ao responder perguntas sobre navegação nos túneis, coordenação de tempo e procedimentos de resgate de reféns. O tenente-coronel Stevens, o oficial de inteligência que fornecera os dados de reconhecimento inicial, estava particularmente interessado nas modificações que Sarah havia feito à rota de extração. A decisão de dividir a equipe durante a evacuação não estava no plano original, observou ele, perguntando quais fatores influenciaram aquela escolha. Sarah exibiu as plantas do complexo na tela da sala de conferências e explicou que a condição médica de 2 reféns exigia que se movessem mais lentamente do que o previsto, e que ao enviar os reféns móveis adiante com parte da equipe, reduziram o tempo total de exposição enquanto garantiam que os feridos recebessem cuidados contínuos durante a extração.
As perguntas continuaram por mais de 2 horas, cobrindo desde o desempenho dos equipamentos até os protocolos de comunicação, e Sarah respondeu cada uma com precisão e detalhes, demonstrando profundo conhecimento tanto da teoria tática quanto da aplicação prática. Vários oficiais tomaram notas, reconhecendo inovações que poderiam ser incorporadas em futuros programas de treinamento. Após a reunião formal, Sarah voltou para seus aposentos para se limpar e redigir o relatório escrito. Ao encarar o reflexo no espelho, percebeu que as cicatrizes em seu rosto pareciam diferentes, não mais marcas de fracasso passado, mas evidências de experiência e resiliência. A missão bem-sucedida não havia apagado essas lembranças físicas de seu serviço, mas transformado o significado delas aos olhos dos outros. Sua assistente, a Tenente Torres, bateu à porta com uma expressão incomum de empolgação e disse: "Senhora, a senhora precisa ver isto", mostrando um tablet com manchetes de fontes militares e civis que destacavam a operação de resgate, elogiando as táticas inovadoras e o resultado positivo, e vários artigos mencionavam especificamente o papel de liderança de Sarah e as inovações táticas que ela havia desenvolvido para a missão. Um correspondente militar respeitado a descrevia como uma estrela em ascensão em táticas de guerra não convencional. Torres acrescentou: "Há mais, senhora. Vários exércitos estão solicitando permissão para incluir sua técnica de infiltração em túneis em seus currículos, e o Comando de Operações Especiais quer entrevistá-la para desenvolver protocolos de treinamento baseados em sua abordagem." Sarah sentou-se pesadamente em sua cadeira, começando a compreender as implicações do sucesso da missão. Ao longo de sua carreira, lutara por reconhecimento e respeito, muitas vezes sentindo que nadava contra uma corrente de ceticismo e preconceito, mas agora essa corrente parecia estar mudando em sua direção. Os soldados resgatados estavam se recuperando bem na enfermaria da base e Sarah fez questão de visitar cada um deles. O sargento Collins, o mais gravemente ferido, ergueu os olhos quando ela entrou. Sua perna estava engessada, mas seus olhos mostravam gratidão e atenção. "Coronel Martinez", disse ele tentando se sentar mais ereto apesar dos ferimentos, "eu queria agradecer pessoalmente. Quando ouvimos a explosão no porão, pensamos que era o fim. Então a senhora apareceu como um anjo da guarda." Sarah sorriu, emocionada com suas palavras, e respondeu: "O senhor teria feito o mesmo por qualquer um de nós, sargento. É isso que os soldados fazem uns pelos outros." Collins observou seu rosto marcado por cicatrizes com curiosidade e não com pena e perguntou: "Senhora, se não se importar, como conseguiu essas cicatrizes?" Sarah já havia ouvido essa pergunta inúmeras vezes, geralmente com desconfiança ou curiosidade invasiva, mas desta vez soava diferente, respeitosa e interessada, sem questionar sua capacidade. Ela respondeu simplesmente: "Explosão de IED no Afeganistão, há 5 anos, durante uma missão de reconhecimento não muito diferente da que acabamos de completar." Collins assentiu pensativo. "E a senhora voltou ao trabalho logo depois, não foi?" "Missões igualmente perigosas, os mesmos riscos." Sarah disse: "É para isso que nos alistamos. As cicatrizes são apenas a prova de que estivemos lá quando era importante." Ao deixar a enfermaria, refletiu que o soldado ferido não via suas cicatrizes como sinais de fraqueza, mas como evidência de compromisso e experiência, uma perspectiva que se tornava mais comum à medida que a notícia da operação bem-sucedida se espalhava. Oficiais que antes a tratavam com ceticismo educado agora buscavam sua opinião sobre questões táticas, e recrutas que antes cochichavam sobre sua aparência agora a olhavam com admiração genuína. A ridicularização que a acompanhará grande parte da carreira estava sendo substituída pelo respeito profissional autêntico baseado em competência e coragem demonstradas. A cerimônia de promoção ocorreu em uma manhã fria de outono no Pentágono, com familiares, colegas e autoridades militares reunidos no auditório principal. Sarah Martinez estava em uniforme de gala, suas medalhas e condecorações contando a história de 15 anos de serviço dedicado. As cicatrizes em seu rosto estavam visíveis sob a iluminação cerimonial, mas naquele dia pareciam impor respeito em vez de especulação. O secretário de Defesa Williams aproximou-se do púlpito e declarou: "Hoje celebramos não apenas uma promoção, mas a personificação da excelência militar e da liderança inovadora." A General Martinez demonstrou que a verdadeira força não vem de evitar o perigo, mas de enfrentá-lo com inteligência, coragem e compromisso inabalável com aqueles sob seu comando.
Os pais de Sarah estavam na primeira fila, orgulhosos e emocionados. Seu pai, um sargento aposentado dos fuzileiros, tinha lágrimas nos olhos, e sua mãe, com um lenço na mão, alternava entre conter a emoção e manter a dignidade aprendida pelas famílias militares. A cerimônia incluiu depoimentos de vários oficiais que haviam servido com ela, e o coronel Henderson, antes seu cético, falou com admiração. A general Martinez redefiniu o que significa liderar na linha de frente. Ela nos mostrou que os melhores líderes não são os que evitam o risco, mas os que o calculam cuidadosamente e o aceitam de bom grado quando a missão exige. O tenente-general Patterson lhe entregou sua primeira estrela, símbolo de sua nova patente de general de brigada, e murmurou para que apenas ela ouvisse: "A senhora merece isso 10 vezes mais, Sarah. Não deixe ninguém dizer o contrário." A recepção após a cerimônia deu a Sarah a chance de reencontrar colegas de toda a sua carreira. Muitos se aproximaram dela para oferecer felicitações e compartilhar suas próprias lembranças de trabalho conjunto. O capitão Rodrigues, que havia servido sob seu comando no Iraque, trouxe sua filha pequena para conhecer a nova general. "General Martinez", disse Rodrigues orgulhosamente, "quero que minha filha saiba que mulheres podem liderar soldados em batalha e trazê-los de volta para casa em segurança." A garotinha olhou para o rosto marcado de Sarah com curiosidade, mas sem medo, vendo força em vez de desfiguração nas marcas de combate. Sarah se ajoelhou para ficar na altura da criança. "Qual é o seu nome, querida?" "Helena", respondeu a menina timidamente. "Meu papai diz que a senhora salvou a vida dele uma vez." "Seu papai também salvou a minha", respondeu Sarah com um sorriso caloroso. "É isso que os soldados fazem, cuidamos uns dos outros." A atenção da mídia após a promoção foi extensa, com vários veículos noticiando a ascensão de Sarah nas fileiras apesar de enfrentar desafios físicos e institucionais. Uma revista militar de destaque publicou um perfil abrangente intitulado "O Rosto da Guerreira: Como as cicatrizes se tornaram símbolos de força." O artigo detalhava sua jornada desde jovem tenente, enfrentando ceticismo sobre mulheres em combate, até general cujas inovações táticas estavam sendo estudadas em academias militares pelo mundo. Falava abertamente sobre o ridículo que ela havia suportado no início da carreira e como o bem-sucedido resgate de reféns transformou as percepções sobre sua capacidade. Sarah foi convidada a palestrar na Universidade de Defesa Nacional, onde falou para um público misto de militares e civis da indústria de defesa. Seu tema foi liderança sob fogo, lições de operações não convencionais. O auditório estava lotado, com muitos em pé ao longo das paredes para ouvir sua apresentação. "A liderança não é sobre evitar fracassos", disse ela à plateia, tocando inconscientemente as cicatrizes em sua face, "é sobre aprender com eles, adaptar-se às circunstâncias e nunca perder de vista a responsabilidade para com aqueles que confiam suas vidas a você." Durante a sessão de perguntas e respostas, uma jovem cadete perguntou como superar a discriminação de gênero em papéis de liderança militar. A resposta de Sarah foi ponderada e cuidadosa: "Concentre-se na competência, não na compensação. Não gaste sua energia lutando contra percepções, gaste-a construindo capacidades. Quando você entrega resultados de forma consistente, as opiniões mudam naturalmente. Pode levar tempo e ser frustrante, mas o respeito autêntico vale a espera." Após seu discurso, Sarah foi abordada pela coronel Janette Phillips, uma das poucas outras oficiais de seu nível, que acompanhava sua carreira havia anos e queria discutir as implicações mais amplas da promoção. "Você sabe que vai se tornar um modelo, queira ou não", disse Phillips enquanto caminhavam pelos corredores da universidade. "Cada jovem mulher que ingressar nas Forças Armadas vai olhar para sua trajetória como prova de que os níveis mais altos são possíveis de alcançar." Sarah assentiu pensativa. "Eu entendo a responsabilidade, mas espero que também entendam que o caminho não é fácil nem garantido. Cada pessoa tem que conquistar seu próprio respeito por meio de suas próprias ações." A conversa voltou-se para as questões práticas do comando no nível de general. Sarah assumiria uma unidade do tamanho de uma brigada, com responsabilidades operacionais diversas, incluindo treinamento, preparação para destacamentos e missões em andamento em vários teatros internacionais. O desafio era significativo, mas ela o enfrentava com a mesma preparação metódica que caracterizou toda a sua carreira.
Seu novo escritório em Fort Braxton tinha vista para o campo de desfiles, onde um dia ela, ainda tenente, assistira outros oficiais receberem promoções e se perguntara se algum dia se juntaria a eles. Agora, ao organizar seus objetos pessoais na mesa, incluindo uma foto de sua equipe do resgate de reféns, refletia sobre a jornada que a levará até aquele momento. As cicatrizes em seu rosto haviam se tornado parte de sua identidade profissional, não mais fontes de insegurança, mas lembranças de sua experiência e resiliência. Jovens oficiais agora buscavam sua mentoria, vendo em sua história a prova de que dedicação e competência podem superar qualquer obstáculo. O ridículo que antes a seguia pelos corredores militares havia sido substituído pelo reconhecimento respeitoso de suas conquistas. Sarah pegou a primeira pasta de relatórios em sua nova mesa, pronta para iniciar o próximo capítulo de sua carreira. O olhar firme que havia suportado anos de ceticismo agora partia do escritório de uma general, transmitindo volumes sobre o poder da perseverança e o triunfo definitivo do mérito sobre o preconceito. A transformação do ridículo para o respeito estava completa, mas seu serviço ao país estava longe de terminar. 5 anos após sua promoção a general, Sarah Martinez estava diante do Conselho de Segurança da ONU. Suas insígnias de 2 estrelas refletiam a luz acima enquanto ela se preparava para apresentar sua avaliação das operações de manutenção da paz no leste europeu. As cicatrizes em seu rosto se tornaram lendárias nos círculos militares, não como lembranças de ferimentos, mas como símbolos de uma líder que entendia o sacrifício e conquistar a sua autoridade com coragem comprovada sob fogo. A sala de situação estava cheia de representantes de dezenas de nações, todos conscientes da reputação da General Martinez por pensamento tático inovador e execução bem-sucedida de missões. Suas recomendações teriam grande peso na definição das estratégias de cooperação militar internacional para o próximo ano. Distintos delegados, começou Sarah, sua voz carregando a autoridade conquistada ao longo de anos de respeito arduamente conquistado, a manutenção da paz exige mais do que presença militar. Exige compreender as dinâmicas locais, construir confiança com populações civis e adaptar estratégias às realidades políticas complexas. Sua apresentação se apoiava fortemente em lições de operações bem-sucedidas sob seu comando. O resgate de reféns que transformou sua carreira se tornará um estudo de caso ensinado em academias militares pelo mundo, mas era apenas um exemplo de sua habilidade de resolver problemas complexos com análise cuidadosa e ação ousada. O embaixador Shen, da China, inclinou-se durante sua apresentação. General Martinez, sua abordagem à cooperação civil-militar mostrou resultados notáveis. Como a senhora recomenda que adaptemos essas técnicas para diferentes contextos culturais? Sarah sorriu, lembrando-se de perguntas semelhantes em seus primeiros anos, quando oficiais duvidavam de sua compreensão das complexidades internacionais. Agora, líderes mundiais buscavam sua expertise em segurança global e estratégia diplomática. Toda cultura valoriza força e competência, respondeu ela, mas cada uma expressa e reconhece essas qualidades de maneira diferente. O sucesso exige aprender os costumes locais, construir relacionamentos com líderes comunitários e demonstrar, através de ações, que as forças militares estão lá para proteger, não conquistar. Após sua apresentação na ONU, Sarah recebeu convites para palestrar em universidades, institutos de pesquisa e conferências internacionais. Sua autobiografia, intitulada Cicatrizes da Liderança, da Dúvida ao Comando, havia se tornado leitura obrigatória em várias academias militares e estava sendo traduzida para vários idiomas. O capítulo mais poderoso do livro tratava justamente da transformação de percepção que havia definido sua carreira. Ela escreveu com franqueza sobre os primeiros anos de ridicularização, a pressão constante para provar seu valor e o momento em que percebeu que buscar aprovação era menos importante do que conquistar respeito por meio de desempenho consistente. De volta ao seu quartel-general, Sarah mantinha videoconferências regulares com comandantes de campo de todo o mundo. Sua equipe incluía alguns dos jovens oficiais mais promissores das Forças Armadas, muitos dos quais haviam solicitado especificamente designações sob sua liderança. A cultura que ela havia criado enfatizava inovação, adaptabilidade e respeito mútuo independentemente de origem ou gênero. A Tenente-Coronel Reis, uma estrela em ascensão na inteligência militar, a informava sobre novas ameaças de segurança no Sudeste Asiático.
Reis era uma das várias oficiais que se beneficiaram dos caminhos que a carreira de Sarah ajudara a abrir. A confiança e a competência da jovem coronel refletiam uma nova geração que já dava como certas oportunidades que a geração de Sarah lutara para conquistar. General, os comandantes regionais estão pedindo orientação sobre táticas de contra-insurgência, relatou Reis. Eles pediram especificamente abordagens baseadas em seus protocolos de infiltração em túneis e estratégias de engajamento comunitário. Sarah assentiu, satisfeita em ver suas inovações táticas continuarem a evoluir e a encontrar novas aplicações. Organize uma chamada com os comandantes de campo. Vamos revisar os princípios e ajudá-los a adaptar as técnicas aos seus ambientes operacionais específicos. O sucesso da liderança de Sarah se estendia além das operações militares, alcançando a mentoria e a mudança institucional. Ela havia estabelecido um programa de bolsas para filhos de famílias militares, com ênfase especial em apoiar jovens mulheres interessadas em carreiras militares. O programa já ajudara dezenas de estudantes a ingressar na universidade e no serviço militar com bases acadêmicas sólidas. Durante uma cerimônia em homenagem aos bolsistas, Sarah falou a um grupo de estudantes do ensino médio sobre a importância da perseverança e da autoconfiança. Uma jovem chamada Maria Santos a procurou depois com uma pergunta que fez Sarah relembrar suas próprias dúvidas iniciais. General Martinez, disse Maria hesitante, e se as pessoas não acharem que sou forte ou inteligente o suficiente para ser soldado? E se olharem para mim e só enxergarem limitações? Sarah se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Maria, como fizera tantas vezes com jovens ao longo dos anos. Deixe-me lhe dizer uma coisa, Maria. Quando eu tinha sua idade, as pessoas olhavam para mim e viam alguém que não pertencia às Forças Armadas. Quando eu ganhei estas cicatrizes, ela tocou suavemente sua bochecha. Alguns as viam como prova de que estavam certos sobre minhas limitações. A adolescente olhou para as cicatrizes com curiosidade em vez de pena, enxergando-as como Sarah agora entendia que a maioria havia, marcas de experiência e resiliência. Mas aqui está o que aprendi, continuou Sarah. As opiniões dos outros não determinam seu valor nem seu potencial. Suas ações sim. Cada vez que alguém duvidava de mim, eu usava isso como motivação para trabalhar mais, aprender mais e provar com meu desempenho que suas suposições estavam erradas. Maria assentiu pensativa. Isso alguma vez parou de doer quando as pessoas diziam coisas cruéis? Sarah sorriu diante da pergunta honesta. Fica mais fácil, especialmente quando você começa a acreditar mais em si mesma do que se preocupar com o que os outros pensam. E com o tempo, se você continuar trabalhando e se aperfeiçoando, essas mesmas pessoas que duvidaram de você se tornarão seus maiores apoiadores. A conversa lembrou Sarah de sua própria trajetória, de jovem tenente enfrentando o ceticismo a general cuja opinião era requisitada por líderes mundiais. O caminho fora difícil, marcado por momentos de dúvida e frustração, mas cada desafio acabará por fortalecer sua determinação e aprofundar sua compreensão da verdadeira liderança. Mais tarde naquela noite, Sarah estava em seu escritório em casa olhando para uma parede coberta de fotos de toda a sua carreira. Imagens de treinamentos, operações de combate, cerimônias de promoção e funções de Estado formavam uma linha do tempo visual de sua transformação de forasteira a líder respeitada. Uma foto em especial chamou sua atenção, um registro espontâneo tirado durante a missão de resgate de reféns que mudará tudo. Nela, ela surgia do sistema de túneis, uniforme sujo e rosto determinado, carregando um dos soldados feridos para a segurança. Suas cicatrizes eram claramente visíveis, mas naquele momento haviam deixado de ser fontes de vergonha ou insegurança. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto do coronel Henderson, agora aposentado, mas ainda correspondente regular. Vi seu discurso na ONU nas notícias. Trabalho excepcional como sempre. Orgulho de ter servido com você. A transformação em sua relação com Henderson representava a mudança mais ampla que experimentara em sua carreira. Homens e mulheres que antes questionavam suas capacidades agora estavam entre seus apoiadores e defensores. O respeito que conquistara era autêntico, baseado em competência demonstrada, não em correção política ou pressão social. A vida pessoal de Sarah também havia evoluído significativamente.
Ela se casara com o coronel James Mitchell, um colega oficial que admirava sua força e compartilhava seu compromisso com o serviço militar. O relacionamento deles foi construído sobre respeito e compreensão mútuos, com ambos apoiando as carreiras, ambições e crescimento pessoal um do outro. Haviam adotado 2 crianças de famílias militares que perderam os pais em operações de combate. Sarah encontrava satisfação especial em oferecer estabilidade e orientação a jovens que haviam experimentado as duras realidades da vida militar desde cedo. Suas próprias experiências com a adversidade a ajudavam a compreender suas lutas e oferecer apoio significativo. Ao se preparar para dormir naquela noite, Sarah parou diante do espelho do banheiro, olhando para seu reflexo com olhos que carregavam décadas de experiência e sabedoria conquistada com esforço. As cicatrizes que antes a deixavam constrangida agora eram simplesmente parte de quem ela era, uma líder que enfrentará perigos reais, sobreviver a desafios autênticos e sairá mais forte de cada teste. O ridículo que a acompanhará no início da carreira parecia agora uma lembrança distante, substituído por respeito de colegas, admiração de subordinados e reconhecimento dos mais altos níveis de governo e liderança militar. Mas, mais importante, ela havia encontrado paz consigo mesma, confiante em suas habilidades e segura na compreensão de seu próprio valor. O olhar sereno que resistira a anos de ceticismo e dúvida agora a encarava de volta no espelho com autoridade tranquila. Era o rosto de alguém que havia provado que caráter e competência triunfam sobre preconceito e ideias pré-concebidas. Suas cicatrizes de fato falavam volumes, não sobre fraqueza ou fracasso, mas sobre coragem, resiliência e a força inabalável que vem de recusar-se a ser definida pelas limitações impostas por outros. A general Sarah Martinez havia completado sua transformação de alvo de ridicularização a objeto de respeito genuíno. Mas talvez mais importante, havia descoberto que o respeito mais significativo vinha de dentro, a confiança silenciosa de saber que você enfrentou seus medos, superou seus desafios e usou suas experiências para ajudar outros a encontrar seus próprios caminhos para o sucesso.